Admiro muito um pastor que tem uma igreja e pastoreia sozinho, conforme o tamanho da igreja. O cara é bom, é um herói. Porque aí eu lembro daquele brinquedo antigo da Troll. Faz tudo da Troll. Era um brinquedo que você fazia tudo. E o camarada tem que ser fera. Encontro alguns colegas aí que eu admiro, porque os homens são bons. Entendo também que a igreja deve ser liderada por uma cabeça. Os irmãos viram que toda a palestra do Fernando, ele não se eximiu de dizer que ele é o cabeça. Eu tenho uma história de uma igreja aqui em São Paulo que me contaram, não sei se é verdade, que havia um colegiado e resolveu, olha, aqui somos todos iguais. Então a gente senta, discute, não tinha um cabeça. Acho que depois de um ano, o idealizador tudo aquilo deu um murro na mesa e falou, de agora em diante eu sou o cabeça aqui. Porque a coisa estava virando uma bagunça danada. Quer queira, quer não, meus irmãos, tem que ter um cabeça. Tem que ter alguém no comando, porque senão fica difícil. E se você olhar todos os exemplos bíblicos, Deus sempre colocou um homem, um cabeça. Agora, o grande problema é como ele exerce o seu ministério, que aí começa a complicar tudo. Aí o pessoal acha que não deve ter cabeça, né? Aí complica mesmo. Eu sou plenamente favorável a um ministério que exige um colegiado e assistentes para que tomemos decisões corretas e levemos as nossas ovelhas a decisões corretas. Mas o meu assunto aqui que foi passado, segredo para um bom relacionamento com a liderança. Dizer para os irmãos que existem muitas piadas de diáconos é dizer o óbvio, né? Eu acho que a figura mais detestada das igrejas batistas é o diácono. Até versículo bíblico já colocaram, resistir ao diácono e ele fugirá de vós. É complicado, gente. É complicado a vida do diácono. Uns o chamam de leão de chácara. É bastante complicado. Na minha adolescência eu tinha um diácono que a gente saía para ir para o banheiro e ele ia atrás. Você estava fazendo xixi, ele estava lá com a Bíblia assim olhando para você. O que você está aqui fazendo aqui, menino? Eu falei, precisa falar? E ele corria atrás de todos. Ele criou 5 filhos, 5 perdidos. Criou atrás de todas as crianças da igreja, esqueceu de correr atrás dos seus filhos. Então, quando eu fui para o ministério, essa ideia de diácono para mim era complicada. E eu acabei com essa... Não. Eu evitei. E aí parti para um ministério colegiado. Mas eu acho que algumas preocupações a gente precisa ter para um bom relacionamento com a liderança. Por exemplo, saber selecionar a sua liderança. Eu não tocou nesse assunto. Mas é bom que se diga novamente, porque para haver esse relacionamento, você tem que saber escolher a sua liderança. Porque senão, se você escolhe uma liderança não qualificada, como que você vai administrar situações, ter um relacionamento saudável com uma liderança que não está qualificada? É complicado. Uma das coisas para você ter um bom relacionamento com a sua liderança é prepare bem a igreja para a escolha da liderança. E aí que eu compartilho da palavra do Fernando, que nós temos como líderes capacitar a igreja a decisões. No meio batista tradicional, eu me conheço, acho que estou com 67 anos, embora não pareça, mas se eu fizer propaganda de mim mesmo, quem vai fazer, né? Mas, nesse tempo que eu estou na igreja batista, o grande problema é que pastor não tem pastoreado, ele é pastoreado pelas ovelhas e é liderado pelas ovelhas. E a gente vê tanta barbaridade, meus irmãos. Certo pastor, eu tenho uma ovelha machucada, já curada. Ela ficou grávida antes do casamento. E aquela jovem caiu em desespero e procurou seu pastor. Falou, pastor, eu pequei. Ela nem foi apanhada em pecado, embora o pecado iria aparecer mais tarde. Mas antes ela procurou socorro. Eu errei. Eu quero pedir perdão diante da igreja, porque meu pecado vai aparecer. Não.
A norma aqui, para esse tipo de pecado, 6 meses de exclusão, aí depois a irmã pede reconciliação. É mais ou menos uma indulgência, que não precisa pagar em dinheiro, mas é paga com o tempo. Indulgência, que está querendo vender para a menina. Aí ela foi embora e apareceu lá em Atibaia. Quando apareceu em Atibaia, fizemos todo o trâmite com o pastor lá. Tive que conversar com ele que não é assim que se trata do assunto. Houve arrependimento, tal. Fizemos tudo, aí ela acertou com a igreja. Mas outro colega nosso dividiu uma igreja porque uma jovem também ficou grávida antes do casamento. E ele, num domingo de manhã, diante da igreja, disse: meus irmãos, tal irmã está grávida. O que é que nós vamos fazer com ela? Jogou para as ovelhas. Meus irmãos, aí pegou fogo. Eu proponho exclusão. O outro, não, porque exclusão? E sabe o que aconteceu? Dividiu a igreja. Jogou uma tarefa para as ovelhas que não era a tarefa das ovelhas. Faltou uma orientação bíblica às ovelhas como resolver aquele problema. Esse é um problema sério na nossa malfadada democracia. Eu fico assustado. Eu não sei se a igreja é democrática. A igreja é teocrática. E quem leva a igreja à teocracia, a decidir como Deus quer, é a liderança. À luz da palavra de Deus. Aí as ovelhas respondem com um berro bem afinado: concordamos. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Por isso, aquela ideia que o pastor Fernando colocou de ter pressa, se você tem pressa de impor as mãos, você vai ter problema de relacionamento mais tarde. Porque a pessoa não estava preparada. Faça a igreja entender que esses homens escolhidos serão homens de confiança do pastor também. Fernando falou algo muito interessante. Vamos, sem nenhuma prepotência, chamar dos nossos auxiliares. Eu sou pastor titular lá, Fernando é aqui. Qualquer um, e eu perceber que não cabe mais na nossa filosofia, que não está andando num caminho de submissão, está destoando, quem dispensa ele sou eu. É um homem de confiança do meu ministério. E a igreja diz amém. Porque é uma pessoa da minha confiança. Agora, o meu caso é a igreja que trata. O líder precisa ser conscientizado que a qualquer momento ele poderá deixar de sê-lo, caso sua vida mereça algum reparo e que não o qualifique momentaneamente ou até em definitivo. Exemplo: ele deixa de ser marido de uma só mulher, filho se desvia do evangelho, descontrole financeiro causando mau testemunho e outras coisas. Quando ele é escolhido, ele tem que saber que se acontecer isso, ele vai ser afastado do ministério para um tratamento que poderá ser momentâneo ou até definitivo. Se ele não está consciente disso, ele vai ser problema para você no ministério. Então, na seleção, na conscientização, nós já evitamos muito esse tipo de problema. Ele deve ser conscientizado que em caso de falha em sua vida, ele poderá ser até repreendido publicamente. 1 Timóteo 5:20. Repreenda publicamente os presbíteros que cometem pecados, para que os outros fiquem com medo, com temor. Ele tem que saber isso. Caso o irmão cometa algum pecado que alcance uma repercussão muito grande e a liderança entenda que o irmão deve ser colocado diante da igreja, o irmão tem que estar pronto para isso. Se ele não tiver essa consciência, meus irmãos, você vai ter um problema seríssimo para contornar essa situação. Um líder bem conscientizado da seriedade do seu ministério pode se constituir numa peça importante para evitar conflitos. Como isso é importante? Se só na observância desses critérios já poderemos afirmar que estaremos antevendo um relacionamento bastante propício para um ministério bem sucedido. Nessas andanças pelos baptistas por aí, como diz o Cristiano, o que eu tenho observado, meus irmãos, é que os líderes não sabem porque eles são líderes. E alguns não têm a mínima ideia das qualificações exigidas para que eles sejam líderes.
Há igrejas que escolhem o seu líder porque ele é gerente do Banco do Brasil, ou porque ele é advogado. Já aconselhei um ministério de uma igreja que o líder, a esposa dele era incrédula, era espírita, e ele era líder da igreja, contrariando todos os princípios bíblicos. Por isso, quando você for escolher um líder, levar a sua igreja à escolha, obedeça os critérios da palavra, porque você não vai ter problema, mas se tiver, vai ser bem menos. Segundo lugar, para evitar conflitos, saiba se relacionar com a sua liderança. Eu sempre tenho que citar esse nosso Dom Batista, meus irmãos, porque eu estou nele há tempo, mas muito se confunde autoridade com autoritarismo. Esse é um problema seríssimo na nossa denominação. James Hunter, no seu livro O Monge Executivo, os irmãos sabem que ele é um luterano e parece ser um convertido. No seu livro O Monge Executivo, ele diz o seguinte: liderar é executar tarefas enquanto se constrói relacionamentos. Eu volto a repetir: liderar é executar tarefas enquanto se constrói relacionamento. O nosso relacionamento com os nossos comandados, meus irmãos, ou com os nossos parceiros de ministério, assim é melhor, deve ter um relacionamento muito forte. Há um texto que o pastor Fernando citou, de Mateus 28, 19 e 20. Olha como Jesus liderava. Portanto, vão a todos os povos do mundo. Isso é uma ordem dada pelo líder. Ok, esta é a ordem. Qual é a tarefa? Façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. Essa é a tarefa. Ele deu a ordem, ele deu a tarefa. E o relacionamento? E lembre-se disso: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Na realidade, o que James Hunter falou nada mais é aquilo que falou Jesus aos seus discípulos: vão, essa é a tarefa, agora eu vou estar com vocês. É o relacionamento. Então, meus queridos irmãos, para a gente evitar conflitos na liderança, é importante um bom relacionamento, abertura total, confiabilidade, ter confiança um no outro. Isso é super importante no nosso ministério. Eu quero dizer aos irmãos que o ministério colegiado é tão bom, mas tão bom, que eu tenho há 30 anos e não tive nenhum problema com ninguém até hoje do ministério. Espero que Deus me poupe de ter. Olha que eu recebi alguns lá. Eu recebi um baiano chamado Abimael. Alguém conhece o Bima aqui? O Bima, gente fina, mas o Bima veio de uma igreja na Bahia estritamente legalista. Eu não vou dizer o nome da igreja porque está gravando aí, então a gente tem uma dificuldade de ser transparente, né? Mas o homem era legalista. Mas eu olhava para o Bima, pelo legalismo eu queria mandá-lo embora, mas pela capacidade, pela humildade, eu não queria mandá-lo embora. Então eu fiquei entre a cruz e a espada. O que eu faço com o Bima? E começamos a trabalhar com o Bima. Até que chegou um dia eu falei: Bima, senta aí. Ou você define a sua vida, então você pega o seu boné e vai embora, porque eu quero agora uma definição. Aí o Bima disse: pastor, a ficha caiu. Eu fui criado debaixo de um legalismo em que havia um pelotão de diáconos que faziam revezamento na porta dos cinemas da cidade para ver se pegava algum jovem lá. Mas isso era real, não é um simples exemplo histórico ou histórico. É verdade, era verdade. Aí o Bima, meus irmãos,
tomou uma atitude. Hoje o Bima está com a gente há 16 anos, é um excelente mestre, esteve agora com a gente ministrando na Bahia, é um menino que vale ouro, tem uma confiança da igreja como ninguém. Mas chegou o momento de uma definição. O nosso relacionamento teve que ser muito próximo para tratarmos de problemas difíceis. E hoje eu tenho a alegria do Bima dizer: Pastor Mendes é meu pai, que ele vem de um lar destruído. Mas não foi fácil trabalhar com ele, não. Porque a princípio eu pensei que não adiantava mais. Saber se relacionar com a liderança. Relacionamento é muito importante, meus irmãos. Como eu posso exigir dos meus comandados se eu não tenho um bom relacionamento? E esse bom relacionamento me dá uma liberdade muito grande de evitar conflitos, de chegar cara a cara e tratar o problema. Nós temos todas as sextas-feiras, todos os pastores se reúnem, nós tomamos café na igreja às 7h30 da manhã e ficamos até a meio-dia. E naquele até o meio-dia nós ficamos tratando de problemas do ministério e normalmente trazemos temas fáceis como eleição, predestinação, livre-arbítrio, esses temas pequenos que não causam lá muita confusão, e discutimos assuntos. Aí discutimos também atuações na sua área, na outra área, e ficamos até o meio-dia. E meus irmãos, às vezes um exorta o outro, e eu tenho um momento que eu falo: olha, agora você vai olhar para o seu colega de ministério e vai dizer alguma coisa boa que ele está fazendo. E é impressionante como edifica. E um começa a abrir o coração para o outro. Isso, meus irmãos, evita conflito. Tanto é que eu não lembro de conflito na nossa equipe. Evitar conflitos. É importante reconhecer, ou levar a sua equipe a reconhecer quando está errado e pronto para acertar o erro. A humildade é essencial, ou a essencial característica do líder. Mateus 11:29, sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Esse é um grande problema, meus irmãos. Eu tenho alguns líderes que às vezes eu sinto que eles têm muita dificuldade de reconhecer quando erram. E às vezes a gente tem que bater um pouco firme para ver até que ponto ele vai com aquela, de certa forma, dureza de coração. Mas o que Deus tem ensinado ao longo do tempo é que alguns corações demoram um pouquinho para amolecer. Você tem que andar uma milha, mais 2, 3 ou 4. Porque se você começar a bater muito de frente, não ter um pouquinho de prudência e sabedoria, aí pode espanar. E aí você vai ter um pouco mais de problema. Então, levar as pessoas a reconhecer o erro é uma dificuldade muito grande que nós temos. Mas quando a gente age com sabedoria, com prudência, isso traz ao nosso ministério uma paz muito grande. Para evitar conflitos, capacitar a liderança visando a sua maturidade a fim de evitar conflitos dentro da igreja. Nós temos o Joelso, que é o nosso, conhecido como Passarinho, o nosso pastor de missões, e uma das concentrações do seu ministério na quadra de esportes. E ele veio lá dos atletas em ação. E um dia ele pegou um time da igreja, foi jogar lá em Nova Odessa que fica os atletas em ação, né? Ele foi levar a equipe e estava tendo um jogo lá e ele percebeu que o clima estava esquentando muito. E havia um senhor de mais ou menos 60 anos de idade, novo de tudo, que não se portava muito bem. Aí o Joelso parou o jogo e falou assim: meu senhor, assim nós não podemos continuar. O senhor está se portando de uma forma... Não, senhor, quem é você para me chamar a atenção? E o Passarinho é um jovem muito equilibrado, chora à toa. Falou: meu senhor, nós estamos aqui com os jovens, o senhor precisa ser exemplo. Que exemplo que nada, meu amigo. O cara não foi na bola, foi na minha canela, não sei o que lá. Aí o Joelso parou e falou na frente de todo mundo: mas escuta, até onde eu sei, o senhor é diácono na sua igreja, é um líder.
Não vem você com essa, não tem nada a ver a igreja com campo de futebol. O Joelson falou, não posso falar, não tenho nada para falar para o senhor. Tirou o time de campo, vamos embora. Olha a ideia daquele homem. Talvez ele pertencia a uma daquelas igrejas que tem o templo ainda, o véu que não foi rasgado, onde Deus habita. Aí ele vinha adorar lá, tinha um encontro com Deus, saía e deixava Deus nas 4 paredes e ia embora. Só pode ser isso. E talvez isso que leva a essa teologia do templo, né? O Senhor está aqui. O Senhor está aqui, ó. Uma vez eu fui pregar numa associação, me convidaram para pregar na Câmara Municipal da cidade, um auditório. Terminou o culto, terminei de pregar, o dirigente disse o seguinte: vamos sair todos em silêncio, porque o Senhor está aqui. Eu falei, cara, arruma um lugar melhor para o senhor ficar justo na Câmara dos Vereadores. Arruma um lugar melhor para ele, que tal a gente levar no nosso coração? Mas veja a ideia, meus irmãos, o Senhor está aqui. Eu acho que essa teologia do templo, de forma totalmente errada, faz com que muitas pessoas botem a roupa de ver Deus, vão lá, tem um encontro nas 4 paredes, e vão embora, larga Deus lá e vai para o campo de futebol, e o nosso pastor de missões tem que ouvir isso. Igreja é uma coisa, campo de futebol é outra. Essa dualidade de vida. Nós temos que capacitar as nossas ovelhas. Aquele homem devia dizer, peraí jovem, você pegou duro agora e eu estou errado. O que eu estou fazendo aqui não é certo. Ele devia se virar para os outros jovens e dizer, olha, eu quero que vocês me perdoem. Eu não tenho sido exemplo para vocês. Não, mas ele foi duro embora dizendo, igreja é uma coisa, aqui é outra. Ele vem para a igreja católica, que assiste missa no sábado até 6 horas da tarde e vai para o domingo depois. Então acabou o problema, né? Esse é um problema. A dificuldade de reconhecer quando erramos. Alguns pastores acham que reconhecer erro diante da igreja é fraqueza. E é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Como é bom a ovelha saber que você tem os mesmos problemas que elas têm. Não sei quantos ouviram que numa época aí, aparece de vez em quando umas novidades teológicas por aí, que apareceu, se não me engano, começou lá no Paraná, no meu querido estado, que a partir do momento que você ganha um status de santificação, você não peca mais. Eu queria conhecer esse processo para ver se eu chegava lá, porque eu luto com uma dificuldade com esses olhos, com esse pensamento, meus irmãos, e esse cara me contou o segredo ainda. Você alcança um status espiritual que é você nunca peca. Interessante que a palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, o que fala, meus irmãos, de processo de santificação, porque Deus sabe que a gente é essa droga. Eu ouvia no rádio ontem, eu estava voltando de São Paulo, e eu não sei que igreja é, eu sei que o cara falou, agora eu vou orar. E eu vou orar para que os fluidos tomem conta deste mundo pecaminoso. Tá bom, vai. E eu vou orar para que tudo aquilo que está de bom no nosso coração permeie a terra. Eu falei, para. O que tem de bom no nosso coração para permear a terra? Aquele homem parece que não entendia a graça. Eu nem sei se era de alguma igreja, se era espírita, mas se tudo que é de bom saísse do nosso coração e permeasse a terra, meus irmãos, a terra estaria totalmente poluída, não? Totalmente poluída. Como é importante a gente reconhecer o erro. Não é fácil, não. E a criança já nasce com dificuldade de reconhecer o erro. Quantos aqui educaram os filhos que no primeiro pedido de perdão, que você exigia perdão, já perdoa, perdoa. Todos assim? Educaram filhos assim? Semana passada, o Laerte, acho que você conhece o jogador de tênis lá da estância, ele foi para os Estados Unidos visitar o netinho de 3 anos. Ele me contou uma história interessante. O netinho fez uma arte, a mãe chegou para ele e falou assim, say sorry, peça perdão. Ele, no. Say sorry, no.
A mãe falou com mais energia: say sorry, no. Aí a mãe usou de outros artifícios, ele disse sorry, pediu perdão. Aí o garoto saiu, de repente a mãe viu ele lá no quarto conversando sozinho. 3 aninhos. A mãe chegou bem devagar até a porta, ele estava de costa para a porta dizendo assim: no sorry, no sorry, no sorry, sozinho. Quer dizer, não pode, não peço perdão. Esse é um problema sério. E a gente vai com toda essa bagagem crescendo, crescendo, e quando se torna adulto, autoconfiante, pastor, ungido do Senhor, e aí, meus irmãos, a coisa fica feia. Aí as ovelhas olham para você e falam: que hipócrita. Algumas são iludidas, pensam que é verdade, mas acho que a maioria não pensa isso não. Não pensa isso não. Eu sempre falo para a igreja: a maior dificuldade que eu tenho quando prego é quando minha esposa está no primeiro banco. E ela sempre senta lá. E você está pregando e ela está ouvindo. Tem que olhar para o outro lado, né? É claro que nós temos um bom relacionamento, mas nunca é perfeito, meus irmãos. Mas eu tenho que pregar na frente dela. Aí eu olho para o outro lado e vejo o filho. É fácil. Acho que é por isso que alguns pastores falam: não quero saber de família na minha igreja. Eu quero ver meu filho noutra igreja. Porque nessa hora, meus irmãos, nós revelamos quem nós somos. Aí eu vou pregar sobre perdão e briguei com a esposa, não pedi perdão, não acertei. É complicado. E a gente luta com esse coração. Ainda mais eu tenho um coração espanhol. Tem alguém descendente de espanhol aqui? Que Deus tenha. Ô raça, meus irmãos. Ô raça. Eu acho que quando nós nos convertemos pela ação, fomos convertidos pela ação do Espírito Santo, ele fez hora extra, porque espanhol é teimoso, meus irmãos. Espanhol come sabão e fala que é queijo. Espanhol chegou num empório e falou assim: me dá um pedaço desse queijo. Espanhol: isso aqui não é queijo, é sabão. É queijo. Isso aqui é sabão, é queijo. Tá bom. Cortou um pedaço, come aí, espanhol. Aí começou a comer, espumou pelos ouvidos, pelas narinas. E aí? Tem gosto de sabão, mas que é queijo, é queijo. Isso é espanhol. Que dificuldade, meus irmãos. Mas acho que todo mundo tem um coração espanhol. A dificuldade que a gente tem em reconhecer o erro. Capacitar a liderança visando a sua maturidade a fim de evitar conflitos. A capacitação espiritual vem da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas nós temos que ensinar a nossa liderança e capacitar, principalmente, a abrir mão de direitos. Essa é a maior dificuldade, meus irmãos. Eu tenho uma frase que eu repito muito na igreja, que o único direito que o crente tem é o direito de não ter direito. Esse é o único direito que nós temos. Mostrar para a liderança que nós não temos direito. Quantas vezes que tratamos de assuntos e a liderança diz: mas não é bem assim. Eu sei que não é bem assim. Mas vamos andar mais uma milha. Não vamos reivindicar os nossos direitos. Vamos andar um pouquinho mais, até que haja compreensão de tudo. É impressionante, meus irmãos, que você começa a andar, daqui a pouco Deus aclara tudo. Mas nós temos aquele desejo de defender os nossos direitos, aquilo que pensamos, aquilo que queremos. Eu lembro uma vez que eu fiquei muito bravo com a igreja. Nós tínhamos uma casa pastoral muito bonita. Também não sei para que a igreja tem casa pastoral, mas fácil alugar, investe dinheiro em missões, é muito mais fácil. Tinha casa pastoral. Eu falei: irmãos, vamos vender essa casa e comprar a propriedade ao lado. E eu estou pronto a me sacrificar e morar nessa casa ao lado, que é uma beleza morar ao lado da igreja. Eu estou pronto a me sacrificar, porque eu estou terminando minha casa lá na Palavra da Vida. Eu fico aqui, mas não podemos perder essa oportunidade. A igreja disse não. Eu fiquei triste, meus irmãos. Falei: puxa vida, essa gente não tem visão. A igreja disse não. Depois de um tempo,
o assunto veio à tona, a igreja toda disse sim. Mas mal eu sabia que chegou no momento certo, que isso casou com outro negócio, melhor ainda, que nos levou a fazer uma transação com a prefeitura, e estamos hoje com 10 mil metros na porta da cidade. Mas na hora eu não entendi. E eu chamei para mim os direitos de ser o único certo, o único correto. Mas Deus usou o corpo de Cristo para dizer, não. Eu não vou dizer que você está errado, mas não é o tempo. Mas foi difícil. E temos que capacitar a nossa liderança para saber quando é o tempo. Capacitar a liderança para um bom entendimento da graça responsável. Aqui, meus irmãos, nós lutamos com um problema muito sério. Porque quer queira, quer não, mesmo sendo uma igreja, começamos desde o início, IBCU desde o início, a gente não está livre daquelas ovelhas que chegam ainda com aquele ranço do legalismo e com a dificuldade danada de exercitar a liberdade cristã. Esse é o grande problema. Um dia na igreja chegou uma senhora, 40, 20, 30 anos numa igreja em São Paulo, bem tradicional, e tivemos um culto de disciplina. O culto, a disciplina que nós fazemos lá, só entra os membros da igreja num horário diferente, e aquela pessoa veio diante da igreja, pediu perdão, e outro caso, a pessoa foi excluída e considerada gentil e publicano, porque não abandonou o pecado, não se arrependeu. Terminou o culto, aquela senhora com muita veemência chegou: vocês ainda estão nesse tempo de disciplina? Falei, sim, porque o tempo não passou. Porque na minha igreja lá em São Paulo, cujo pastor foi presidente, não sei, aí citou tudo que o homem era. Nós não fazemos isso há mais de 20 anos. Isso já era. Esse é o tipo de ovelha. Aí eu perguntei, como que é lá? Então era mais ou menos como já foi citado aqui pelo Fernando. Você fica 6 meses com ele, depois pede reconciliação, já pagou a penitência e pronto, bola para frente. Esses 6 meses significa mais ou menos não sei quantas mil Ave Marias e pronto. E vamos em frente. É mais ou menos isso. Mas aquela mulher veio carregadíssima de um legalismo, meus irmãos, que mata. Porque o legalismo é puramente humano. Não é aquilo que Deus pede, é aquilo que o homem quer. É aquilo que faz parte de uma história do distanciamento dos princípios bíblicos e os costumes da sociedade, e daqui a pouco a igreja passa a ser um clube, não o corpo de Cristo. Agora, depois eu comecei a pensar por que o pessoal tende muito para o legalismo e pouco para a liberdade cristã. Porque a liberdade cristã exige disciplina, não é tabuleta. Não é uma tabuleta, eu sou crente. É ver dentro do coração. É deixar de ser fariseu, né? Não é sepulcro caiado. Liberdade cristã, porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Nós temos a dificuldade de liberdade cristã, meus irmãos, que é mais fácil seguir um código. Eu acho que os judeus, a grande dificuldade que eles tiveram com o Evangelho da Graça, é que o Evangelho da Graça não tinha regrinhas. Você anda 50 metros, sexta-feira, 20 metros no sábado, pronto, você agradou a Deus. Não. A liberdade cristã é você botar Cristo dentro da sua vida e andar como Ele andou. Sem regrinhas, obediência em amor. Por isso que as igrejas, muitos preferem o legalismo, porque aí você marca ponto com Deus e vai embora. Aí você vai na igreja, pastor, estou aqui. Então o pastor vai pegar no pé, porque você veio na igreja, marcou o ponto e vai embora. A liberdade cristã exige muito, muito mais. E nós temos que capacitar a nossa liderança para essa liberdade cristã e fugir do legalismo. Capacitar a sua liderança para entender a necessidade do consenso nas decisões. Nem sempre há unanimidade.
Mas é preciso que cheguemos ao consenso. Alguém já disse que a unanimidade é burra. Nelson Rodrigues disse isso. Acho que não conhece a palavra, mas falou o negócio certo. Para evitar conflitos, nós temos na nossa liderança que nenhum assunto sai dali sem que haja unanimidade. Nem que demore um mês para vir a resposta. Precisamos de consenso. Aí ficamos às vezes um mês com o problema. Quando trazemos o problema, aquela pessoa que não estava muito afinada falou: olha, meus irmãos, eu pensei muito bem. Eu acho que aquilo que eu estava pensando é um pouco exagerado. Eu acho que o que vocês pensaram, eu chego a esse consenso. Eu estou com vocês na decisão. Aí a decisão vai em diante, senão não vai. Mas nenhuma delas passa de um mês. Porque o indivíduo passa a ter uma responsabilidade dentro da liberdade cristã. Ele não tem um código de Hammurabi ali, ele não tem regrinhas, falar, bom, isso aqui vai ticando, isso aqui eu fiz, isso aqui eu fiz, isso aqui eu fiz, acabou. Não, é vida. Eu acho que lá em Atos 15, 25, na Assembleia das Igrejas Batistas, lá de Jerusalém, portanto, nós todos resolvemos, sem nenhum voto contra, escolher alguns homens e mandá-los a vocês. Eles vão com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo. Lendo ali o capítulo 15 de Atos, meus irmãos, eu acho que não houve unanimidade, houve consenso. Todos perceberam que aquele era o melhor caminho. Não precisa haver unanimidade, mas é preciso haver consenso. Ensinar a nossa liderança, evitando conflitos, para ir na bola e não na canela do adversário. Isto é, tornar a liderança madura, amável, para conviver com pessoas que pensam de maneira diferente. Alguém pergunta: Mendes, você tem uma igreja que é numa quadra, você não estudou no seminário batista, você ainda está na convenção? Eu estou lá sim. Por quê? Porque eu acho que vale a pena brigar para mudar muita coisa lá. Pela graça de Deus, meus irmãos, nossas assembleias hoje não são mais assembleias, são a Semana Batista. Inclusive lá em Barueri, eu preguei, Fernando pregou, tivemos mensagens assim, pastor Pascoal pregou, pastor Mário do Vila Gerte pregou. Então nós estamos acabando com aquelas sessões enfadonhas que não levam a nada e só servem para ofensas pessoais e gente saindo machucada. Em todo esse trajeto de assembleias e convenção, meus irmãos, eu vi gente saindo ali arrebentada. Numa das assembleias, um dos nossos colegas estava com câncer, hoje já na eternidade. Ele foi defender uma causa lá, ele foi muito ético. E outro daqueles famosos que usam microfones lá para destilar veneno, atacou aquele homem de forma pessoal, de um jeito, meus irmãos. Aquele homem foi até o microfone e falou: a minha vida está terminando, eu não aguento mais. Aquele homem chorou de alma. Eu falei: gente, para que é isso? E o que nós temos de gente machucada na nossa denominação, fruto daquelas assembleias que não levam a nada. A nada. Ontem eu dirigi o dia todo o conselho geral. Eu falei: olha, se tem algum advogado, esses amantes do regime interno de estatuto, pode esquecer que aqui não vai ter nada disso. Aqui a turma vai discutir o assunto com muita clareza, sem ir pela ordem, sem nada. Vamos bater papo aqui. Foi uma bênção. Oramos juntos, cantamos juntos. E algumas pessoas: puxa, mas cadê o estatuto? Porque tem gente que faz hora silenciosa no estatuto, faz hora silenciosa no regimento interno, e dizem que é inspirado por Deus. Regimento interno. Trabalhei com uma igreja em São Paulo, está sem pastor, e fiquei 9 meses ajudando aquela igreja. Meus irmãos, a liderança parecia com a Bíblia, mas outro livro. Um dia eu falei: o que é esse outro livro que todos vocês trazem? Não, esse é o estatuto da igreja. Eu falei: pode esquecer isso aí. Aqui vai ser Bíblia.
E o pepino era grande para resolver. Aqui vai ser Bíblia. E meus irmãos, como foi difícil. Tinham lá, meus irmãos, falaram, mas eu não admito que estatuto não seja mencionado nesse momento, nessa hora. Eu falei, pois não vai não. Temos um estatuto maior que a palavra. Quando aqui se falou em liderança, diretoria da igreja, meus irmãos, diretoria da igreja é só por uma exigência jurídica, administrativa tão somente. Os irmãos sabem que com muitas igrejas os problemas espirituais são resolvidos pela liderança, pela diretoria jurídica. E às vezes tem lá a segunda secretária, uma jovem de 19 anos, sentada ali, imatura, mas tem faculdade, sabe escrever ata, né? E ali ela está para resolver problemas espirituais. É triste isso. Liderança, diretoria administrativa, não tem nada a ver com liderança espiritual da igreja, meus irmãos. Na nossa igreja ninguém nem sabe o que é o presidente. Mas infelizmente nas nossas igrejas, vice-presidente é vice-pastor. E às vezes foi eleito vice-presidente porque tem lá um curso superior, ou gerente do Bradesco, e ele ocupa o lugar do pastor quando o pastor vai de férias. Aí é um desastre. Não tem nem qualificação, provavelmente. Como é triste isso aí. Como é triste, meus irmãos. E isso vai causando um mal-estar na igreja e começam a acontecer aquelas demandas, aquelas confusões. Aí surgem as ofensas. E a grande dificuldade, meus irmãos, é discutir ideias e não pessoas. Toda a minha trajetória na liderança, quando assumi da convenção, essa é a maior dificuldade. As pessoas não discutem ideias. As pessoas atacam a vida da pessoa. Outro dia, pregando na igreja, eu disse, meus irmãos, eu gostaria de ter nascido com 50 anos de idade. Quanta besteira eu fiz na vida. E como líder. Se eu tivesse nascido com 50 anos de idade, talvez eu ia errar menos. Mas esse é um grande problema, meus irmãos. Evitar conflitos. Na nossa liderança eu sempre falo, gente, vocês vão discutir ideias agora. Vai sair daqui, todo mundo vai comer pizza juntos. Mas é ideia. Se tiver que bater duro contra a ideia, discordando, colocando princípios, pode bater duro. Mas, terminando, vocês vão comer pizza juntos. E a liderança precisa aprender isso. Filipenses capítulo 2, versículo 3, não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Romanos 15, 2, pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão, para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Em último lugar, saber confrontar a sua liderança. Quando devemos contra... Estou no finzinho. Você é ruim, cara. Mas você não vale nada, mas eu gosto de você. Essa é a música mais teológica que eu ouvi nos últimos tempos. Porque Deus olha para você e para mim e fala, você não vale nada, mas eu gosto de você. Mas terminando, meus irmãos, saber confrontar a sua liderança. Eu termino aqui com um exemplo. Eu tenho um líder espiritual que eu recebo um telefonema de algo ocorrido no passado, na vida dele, antes de ele se converter, mas que ainda tinha reflexo na cidade. Mas uma situação que eu não vou entrar em pormenores. Eu tinha um líder, que eu recebo um telefonema que ele teve no passado um problema seríssimo na cidade e que muitos da cidade sabiam, e o assunto chegou para alguns na igreja, mas eu fiquei, como que eu vou conversar com esse homem? Como que eu vou falar com esse homem? Fui procurar uma pessoa incrédula que era parte do problema. A pessoa abriu o coração. Ela disse, por que o senhor está vindo aqui? Eu falei, porque esse homem é um líder espiritual na igreja.
E ele vai ter que abandonar o ministério dele, porque ele não vai poder continuar, não. Ele não é modelo. E existe o fato também de que, se a sociedade aqui em Atibaia sabe disso, era um assunto irreversível, e dentro da palavra de Deus ele está qualificado, e vai ser difícil ter esse homem na liderança, porque para ele ser encarado como modelo vai ser muito difícil. A questão que eu levanto: quando conversar com ele, como falar com ele e aonde falar com ele. Tinha dia que eu estava no escritório, vou agora. Levantava, pegava a chave, não é agora. 2 meses. Um dia, meus irmãos, eu estou chegando de manhã na igreja, 8h30 mais ou menos, tomando um cafezinho ali, eu topo com ele, na frente de todo mundo. Eu falei: vem cá, quero falar com você. No lugar mais impróprio, no momento mais impróprio, eu falei: eu estou sabendo algo da sua vida, e nós estamos com um problema sério. Ele falou: acho que eu já sei o que é, e abriu o coração. Aí ele disse o seguinte: pastor, eu acho que eu tenho que deixar a liderança espiritual, não estou qualificado. Eu estava com medo que aquele homem ia explodir, mas aquele homem, antes que eu pedisse para que ele deixasse a liderança, ele de forma muito pacífica deixou. No momento mais impróprio, numa hora mais imprópria, era o momento de Deus. Era o momento de Deus. Por isso, meus irmãos, na hora do confronto, para evitar conflito, tente dar uma boa comunhão com Deus para saber quando, como e onde. Talvez se eu confrontasse ele em outra hora, eu ia resolver o problema, mas com muito mais desgaste. Com muito mais desgaste. Mas foi num momento impróprio, numa hora imprópria, num lugar impróprio, mas era o momento e o lugar que Deus queria. Os conflitos vão existir, meus queridos irmãos. A solução não é ignorá-lo e nem achar que eles deixarão de existir. A solução estará na maneira como administramos. É preciso habilidade, não somente para administrar conflitos, mas também para evitá-los. A paixão pelo ministério não pode de forma nenhuma ser perdida em virtude de problemas e conflitos que fatalmente virão. A paixão pelo ministério inclui enfrentar qualquer situação com coragem e humildade, na inteira dependência do Senhor. Que Deus possa nos abençoar para ter uma liderança coesa e tratarmos os conflitos com muita sabedoria e prudência. Amém? Amém.